Se você clicou nesse vídeo, eu sei. Algo dentro de você está gritando por ajuda. Talvez em silêncio, talvez já sem forças, mas de algum jeito essa mensagem te encontrou. E eu preciso te dizer uma coisa, que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você ainda está aqui, e isso não é por acaso. Eu sei, você pode estar se sentindo completamente esgotado, desconectado, como se a vida tivesse perdido qualquer sentido. E talvez já tenha até pensado que não faz mais diferença se você continuar ou não. Mas por favor, fica aqui comigo até o final, porque isso pode mudar tudo. Essa não é apenas uma conversa, é um chamado, um resgate da sua própria alma. E eu prometo, até o final desse vídeo, você vai entender por que a vida não terminou para você. Talvez você nem consiga mais lembrar a última vez que acordou sentindo ânimo, alegria ou paz. Talvez você se sinta esmagado por responsabilidades, por traumas não resolvidos, por perdas que te quebraram por dentro. E às vezes o mundo não vê, mas existe um peso invisível que você carrega no peito todos os dias. Um aperto, uma ansiedade, uma tristeza que parece não passar. E eu te digo com toda honestidade, não, isso não é fraqueza. Isso é o resultado de uma batalha silenciosa que você vem travando há muito tempo. E ninguém tem o direito de minimizar a sua dor. Mas existe uma coisa que poucos te contaram. A dor não é o seu fim. Ela é, na verdade, um portal. Hoje, a neurociência, através de gigantes como Joe Dispenza, Bruce Lipton e Greg Braden, comprova algo que antes era considerado místico. Seus pensamentos e emoções criam padrões eletromagnéticos que moldam literalmente a sua biologia e a realidade ao seu redor. Quando você se desconecta da vida, seu corpo entra em estado de sobrevivência. Seu cérebro começa a disparar sinais de perigo, liberando cortisol, adrenalina, e seu campo energético encolhe. Você se fecha. Você para de acessar o campo das infinitas possibilidades. Mas quando você ativa um estado de coerência entre seu coração, sua mente e sua alma, um milagre silencioso começa. Seu DNA literalmente muda de expressão, genes de cura, de resiliência e vitalidade são ativados. Seu campo vibracional se expande e você volta a se reconectar com a matriz do universo, o campo quântico. Isso não é mágica, isso é ciência aplicada à espiritualidade. Existe um momento na jornada de todo ser humano onde nada mais faz sentido. É um estado que os místicos chamam de o vazio. E sim, ele dói, ele assusta, dá a impressão de que é o fim. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez mude sua perspectiva para sempre. O vazio não é morte, o vazio é útero. É no escuro que a semente rompe, é no silêncio que a borboleta se forma dentro do casulo. E é exatamente nesse vazio que o universo está te preparando. Não para acabar, mas para começar de novo. E agora eu quero te guiar. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas respire comigo, sentindo cada palavra. Respira profundamente. Inspira. Solta, mais uma vez. Inspira, solta. Última vez. Inspira e solta devagar. Coloque as mãos sobre seu coração. Sinta o calor das suas mãos. Sinta seu coração batendo, te lembrando que você está vivo. Agora, imagine uma luz dourada descendo do céu, entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo seu cérebro, descendo pela garganta, pelo peito, até irradiar no centro do seu coração. Essa luz carrega um código, o código do recomeço, do alinhamento, da reconexão com a fonte. E agora, repete comigo, mentalmente ou em voz baixa. Eu me permito renascer. Eu libero tudo que não sou mais. Eu me reconecto com a força da vida. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou a própria expansão da consciência. Permanece assim,
só sentindo. Essa luz crescendo, preenchendo todo o seu corpo, transbordando além da sua pele, formando um campo energético ao seu redor. Esse é o seu verdadeiro estado. Aqui você começa de novo. Sabe, o diamante é a substância mais resistente da Terra, mas você sabia que antes de ser diamante, ele é apenas carbono, frágil, comum. Ele só se transforma em diamante porque enfrenta uma pressão absurda por milhares de anos nas profundezas da Terra. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Essa dor, essa pressão não vieram para te destruir, vieram para te lapidar. Porque você é diamante em formação. E agora, escuta bem. Se você tem a capacidade de sobreviver à dor que tentou te destruir, então você também tem a capacidade de se reinventar, de se curar, de renascer mais forte, mais consciente, mais conectado com quem você realmente é. E eu te pergunto, se hoje, agora, você pudesse zerar tudo e começar uma nova vida baseada no amor, na consciência e na verdade do seu espírito, que vida você escolheria co-criar? A decisão começa aqui, agora. Você não está só. O universo te trouxe até aqui para te lembrar que o seu renascimento já começou. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe se tornar a partir de agora. Respira fundo, porque você já começou a renascer. Por ajuda. Talvez em silêncio, talvez já sem forças, mas de algum jeito essa mensagem te encontrou. E eu preciso te dizer uma coisa, que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você ainda está aqui, e isso não é por acaso. Eu sei, você pode estar se sentindo completamente esgotado, desconectado, como se a vida tivesse perdido qualquer sentido. E talvez já tenha até pensado que não faz mais diferença se você continuar ou não. Mas por favor, fica aqui comigo até o final, porque isso pode mudar tudo. Essa não é apenas uma conversa, é um chamado, um resgate da sua própria alma. E eu prometo, até o final desse vídeo, você vai entender por que a vida não terminou para você. Talvez você nem consiga mais lembrar a última vez que acordou sentindo ânimo, alegria ou paz. Talvez você se sinta esmagado por responsabilidades, por traumas não resolvidos, por perdas que te quebraram por dentro. E às vezes o mundo não vê, mas existe um peso invisível que você carrega no peito todos os dias. Um aperto, uma ansiedade, uma tristeza que parece não passar. E eu te digo com toda honestidade, não, isso não é fraqueza. Isso é o resultado de uma batalha silenciosa que você vem travando há muito tempo. E ninguém tem o direito de minimizar a sua dor. Mas existe uma coisa que poucos te contaram. A dor não é o seu fim. Ela é, na verdade, um portal. Hoje, a neurociência, através de gigantes como Joe Dispenza, Bruce Lipton e Greg Braden, comprova algo que antes era considerado místico. Seus pensamentos e emoções criam padrões eletromagnéticos que moldam literalmente a sua biologia e a realidade ao seu redor. Quando você se desconecta da vida, seu corpo entra em estado de sobrevivência. Seu cérebro começa a disparar sinais de perigo, liberando cortisol, adrenalina, e seu campo energético encolhe. Você se fecha, você para de acessar o campo das infinitas possibilidades. Mas quando você ativa um estado de coerência entre seu coração, sua mente e sua alma, um milagre silencioso começa. Seu DNA literalmente muda de expressão, genes de cura, de resiliência e vitalidade são ativados. Seu campo vibracional se expande e você volta a se reconectar com a matriz do universo, o campo quântico. Isso não é mágica. Isso é ciência aplicada à espiritualidade. Existe um momento, na jornada de todo ser humano, onde nada mais faz sentido. É um estado que os místicos chamam de o vazio. E sim, ele dói, ele assusta, dá a impressão de que é o fim.
Mas deixa eu te contar um segredo que talvez mude sua perspectiva para sempre. O vazio não é morte. O vazio é útero. É no escuro que a semente rompe. É no silêncio que a borboleta se forma dentro do casulo. E é exatamente nesse vazio que o universo está te preparando. Não para acabar, mas para começar de novo. E agora eu quero te guiar. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas respire comigo, sentindo cada palavra. Respira profundamente. Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta. Última vez. Inspira e solta devagar. Coloque as mãos sobre seu coração. Sinta o calor das suas mãos. Sinta seu coração batendo, te lembrando que você está vivo. Agora, imagine uma luz dourada descendo do céu, entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo seu cérebro, descendo pela garganta, pelo peito, até irradiar no centro do seu coração. Essa luz carrega um código, o código do recomeço, do alinhamento, da reconexão com a fonte. E agora, repete comigo, mentalmente ou em voz baixa. Eu me permito renascer. Eu libero tudo que não sou mais. Eu me reconecto com a força da vida. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou a própria expansão da consciência. Permanece assim, só sentindo. Essa luz crescendo, preenchendo todo o seu corpo, transbordando além da sua pele, formando um campo energético ao seu redor. Esse é o seu verdadeiro estado. Aqui você começa de novo. Sabe, o diamante é a substância mais resistente da Terra. Mas você sabia que antes de ser diamante, ele é apenas carbono, frágil, comum. Ele só se transforma em diamante porque enfrenta uma pressão absurda por milhares de anos nas profundezas da Terra. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Essa dor, essa pressão não vieram para te destruir, vieram para te lapidar. Porque você é diamante em formação. E agora, escuta bem. Se você tem a capacidade de sobreviver à dor que tentou te destruir, então você também tem a capacidade de se reinventar, de se curar, de renascer mais forte, mais consciente, mais conectado com quem você realmente é. E eu te pergunto, se hoje, agora, você pudesse zerar tudo e começar uma nova vida baseada no amor, na consciência e na verdade do seu espírito, que vida você escolheria co-criar? A decisão começa aqui, agora. Você não está só. O universo te trouxe até aqui para te lembrar que o seu renascimento já começou. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe se tornar a partir de agora. Respira fundo, porque você já começou a renascer. Por ajuda. Talvez em silêncio, talvez já sem forças, mas de algum jeito essa mensagem te encontrou. E eu preciso te dizer uma coisa, que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você ainda está aqui, e isso não é por acaso. Eu sei, você pode estar se sentindo completamente esgotado, desconectado, como se a vida tivesse perdido qualquer sentido. E talvez já tenha até pensado que não faz mais diferença se você continuar ou não. Mas por favor, fica aqui comigo até o final, porque isso pode mudar tudo. Essa não é apenas uma conversa, é um chamado, um resgate da sua própria alma. E eu prometo, até o final desse vídeo, você vai entender por que a vida não terminou para você. Talvez você nem consiga mais lembrar a última vez que acordou sentindo ânimo, alegria ou paz. Talvez você se sinta esmagado por responsabilidades, por traumas não resolvidos, por perdas que te quebraram por dentro. E às vezes o mundo não vê, mas existe um peso invisível que você carrega no peito todos os dias. Um aperto, uma ansiedade, uma tristeza que parece não passar. E eu te digo com toda honestidade, não, isso não é fraqueza.
Isso é o resultado de uma batalha silenciosa que você vem travando há muito tempo. E ninguém tem o direito de minimizar a sua dor. Mas existe uma coisa que poucos te contaram. A dor não é o seu fim. Ela é, na verdade, um portal. Hoje, a neurociência, através de gigantes como Joe Dispenza, Bruce Lipton e Greg Braden, comprova algo que antes era considerado místico. Seus pensamentos e emoções criam padrões eletromagnéticos que moldam literalmente a sua biologia e a realidade ao seu redor. Quando você se desconecta da vida, seu corpo entra em estado de sobrevivência. Seu cérebro começa a disparar sinais de perigo, liberando cortisol, adrenalina, e seu campo energético encolhe. Você se fecha, você para de acessar o campo das infinitas possibilidades. Mas quando você ativa um estado de coerência entre seu coração, sua mente e sua alma, um milagre silencioso começa. Seu DNA literalmente muda de expressão. Genes de cura, de resiliência e vitalidade são ativados. Seu campo vibracional se expande e você volta a se reconectar com a matriz do universo, o campo quântico. Isso não é mágica, isso é ciência aplicada à espiritualidade. Existe um momento na jornada de todo ser humano onde nada mais faz sentido. É um estado que os místicos chamam de o vazio. E sim, ele dói, ele assusta, dá a impressão de que é o fim. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez mude sua perspectiva para sempre. O vazio não é morte. O vazio é útero. É no escuro que a semente rompe. É no silêncio que a borboleta se forma dentro do casulo. E é exatamente nesse vazio que o universo está te preparando. Não para acabar, mas para começar de novo. E agora eu quero te guiar. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas respire comigo, sentindo cada palavra. Respira profundamente. Inspira, solta. Mais uma vez. Inspira, solta. Última vez. Inspira e solta devagar. Coloque as mãos sobre seu coração. Sinta o calor das suas mãos. Sinta seu coração batendo, te lembrando que você está vivo. Agora, imagine uma luz dourada descendo do céu, entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo seu cérebro, descendo pela garganta, pelo peito, até irradiar no centro do seu coração. Essa luz carrega um código, o código do recomeço, do alinhamento, da reconexão com a fonte. E agora, repete comigo, mentalmente ou em voz baixa. Eu me permito renascer. Eu libero tudo que não sou mais. Eu me reconecto com a força da vida. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou a própria expansão da consciência. Permanece assim, só sentindo. Essa luz crescendo, preenchendo todo o seu corpo, transbordando além da sua pele, formando um campo energético ao seu redor. Esse é o seu verdadeiro estado. Aqui você começa de novo. Sabe, o diamante é a substância mais resistente da Terra. Mas você sabia que antes de ser diamante, ele é apenas carbono, frágil, comum. Ele só se transforma em diamante porque enfrenta uma pressão absurda por milhares de anos nas profundezas da Terra. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Essa dor, essa pressão não vieram para te destruir, vieram para te lapidar. Porque você é diamante em formação. E agora, escuta bem. Se você tem a capacidade de sobreviver à dor que tentou te destruir, então você também tem a capacidade de se reinventar, de se curar, de renascer mais forte, mais consciente, mais conectado com quem você realmente é. E eu te pergunto, se hoje, agora, você pudesse zerar tudo e começar uma nova vida baseada no amor, na consciência e na verdade do seu espírito, que vida você escolheria co-criar? A decisão começa aqui, agora. Você não está só. O universo te trouxe até aqui para te lembrar que o seu renascimento já começou.
Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe se tornar a partir de agora. Respira fundo, porque você já começou a renascer.